Fala galera do Evolução, estamos aqui para fazer essa semana espetacular, Semana das Inteligências Múltiplas, hein? Estamos começando hoje e aí a gente vai discutir alguns filósofos aqui e à medida que a gente vai discutindo esses filósofos, nós vamos contextualizar as suas ideias com uma canção, né? Uma música brasileira, uma música interessante que a gente possa fazer um paralelo legal com a filosofia. Então nós vamos começar agora. Fica aí que o show começa exatamente nesse momento. Evolução, aqui evoluímos juntos, hein? Estamos aqui para falar de um filósofo que nós discutimos algumas ideias dele, que é o filósofo chamado Heráclito de Éfeso. Bom, filósofo pré-socrático, nós lembramos que a filosofia pré-socrática, ela vai se dar ali por volta dos séculos 7 até o século 5 a.C. E a discussão de Heráclito se dá sobre a ideia da mutabilidade do ser, ou seja, da ideia do movimento das coisas. Lembra que o Heráclito dizia: tudo está em eterno movimento, tudo passa, tudo se transforma, nada permanece igual para sempre. Ou seja, o ser é vir a ser. E aí o que é que ele dizia para nós? Nós não podemos tomar banho duas vezes nas mesmas águas de um mesmo rio. Por quê? Porque ao mergulharmos no rio, nem nós somos mais o mesmo, nem a água é mais a mesma. Tudo passou, tudo flui. Isso me lembra muito uma canção de um fenômeno brasileiro chamado Lulu Santos, né? Como uma onda, que fazendo essa canção faz uma leitura do pensamento de Heráclito. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Aí diz: tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fingir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar. Então veja que o Lulu Santos está dizendo aquilo que o Heráclito falou. O que é que o Heráclito diz? Tudo está em eterno movimento, tudo passa. Lulu Santos vai dizer: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Nós tivemos um outro pensador, galera, extremamente interessante, que vai fazer uma crítica ao Heráclito. Porque o Heráclito, quando ele pensa essa ideia da dialética, do movimento, da mutabilidade do ser, o ser que é, mas o ser que pode deixar de ser, o não ser que não é, mas pode vir a ser. E aí o que é que o Parmênides vai dizer? Para é todo moral, para esse negócio agora. Ou tu é doido ou tu belisca a parede, velho. Por quê? Porque não existe movimento. É o que vai dizer para nós o Parmênides: o ser é e não pode não ser. O não ser não é e em hipótese alguma poderá vir a ser. Por quê? Ser é realidade, não ser é nada. E o que é que o Parmênides vai dizer? O nada não existe, o nada não pode ser pensado. Então, se o nada não existe, movimento é a passagem do ser para o não ser, ou do não ser para o ser, então não pode haver movimento. Porque eu nem posso ter vindo do não ser, pois o não ser é o nada, e eu não posso ir para o não ser, pois o não ser também é o nada. Então eu nunca vim nem vou. Então não existe movimento. A ideia de Parmênides, ela é contrária à ideia do Heráclito. Isso me lembra muito um cantor, pai do rock nacional, né, que nos deixou aí na década de 80, um fenômeno que dizia: esta noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou, eu sonhei com o dia em que a terra parou, o dia em que a terra parou. Aí diz assim essa música, hein? Meninos do Evolução. O empregado não saiu para o seu trabalho, sabia que o patrão também não estava lá. Dona de casa não saiu para comprar pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá. O aluno não saiu para estudar, pois sabia o professor também não estava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar.
no dia em que a terra parou. Então, não existe movimento. Tudo é uma ilusão dos nossos sentidos. E aí, bem lá na frente, no período contemporâneo, na filosofia contemporânea, tá? Depois ali, entre as décadas de 50 e 60, nós tivemos um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. Não falamos desse cara ainda nas nossas aulas. E o Jean-Paul Sartre é o maior nome do existencialismo. Não é o pai do existencialismo, mas é o maior nome do existencialismo. E o que é que o Sartre vai dizer? A existência precede a essência. Nós somos seres livres e, ao mesmo tempo que somos livres, somos responsáveis, né? O homem é escravo da liberdade. E puxando ou fazendo um paralelo do Sartre, que está em 1960, para o Heráclito de Éfeso, que está no século V a.C., Heráclito falava que o ser é via ser. E aí, na existência, o Jean-Paul Sartre vai trazer essa ideia. O homem como um eterno vir a ser. O homem como esse ser que está se construindo a cada momento, se construindo a cada situação, que não tem um projeto acabado. Não existe destino moral, não existe determinismo, tá? Nós nos construímos à medida que nós vamos fazendo nossas escolhas, né? Somos livres e, ao mesmo tempo que somos livres, somos responsáveis. O homem é um eterno vir a ser. O homem é uma constante escolha. Isso me lembra muito um grande nome, mais uma vez, da música, que é também o Raul Seixas. Raul, que também tratou muito nas suas canções essa ideia. O que é o eterno vir a ser de Jean-Paul Sartre? É o que o Raul Seixas chamou de metamorfose ambulante. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator. Então é isso, meu amigo, é mudança, é transformação. O ser é um eterno vir a ser. Diz para nós o Jean-Paul Sartre. Façamos as nossas escolhas, construamos a nossa vida, porque o homem é escravo da liberdade. Valeu? Seja livre, livre sempre. Moral, mores, costumes. Moral seria um conjunto de valores, um conjunto de normas, um conjunto de regras que vão prescrever o nosso modo de agir em sociedade. Moral é algo relativo, não é? Então, ele está ligado aos costumes de um determinado lugar. Uma determinada ação pode ser moral em uma época e imoral em outra. Pode ser moral em um contexto, mas ser imoral em outro contexto. Vamos pegar um exemplo interessante. Eu poderia pensar um beijo entre dois homens. É moral ou imoral? Depende da época, depende do lugar, depende do contexto. Se você pega Sócrates, por exemplo, Sócrates era casado com Xantipa. Tinha filhos com Xantipa, mas ele também tinha um amante, que era um jovem de 27 anos, chamado Alcebiades, que era um soldado do exército ateniense, era o famoso galetim dele lá, bonitinho, tudo ok, massa. Então, naquela época era visto como imoral? Não, porque era comum entre os costumes dos gregos essa ação, tá? Mas há 60 anos atrás, 40, 50 anos atrás, não era muito aceito, por exemplo, pensando na realidade do Brasil. Então, o que é que eu quero que você entenda com esse exemplo? Que falar sobre moral é falar sobre costumes. E que esses costumes, eles são o quê? Relativos. Eles mudam dependendo do tempo, do contexto, da época. Eu vou ter uma música de meu amigo, grande rei, Reginaldo Rossi, não é? Que ele mostra para nós um pouco essa ideia dos valores. Lembra que as meninas, né, na década de 60, elas usavam os vestidos compridos. Era chamada saia rodada, não é? E aí na saia, por baixo da saia, tinha um forrozinho chamado de anágua.
Essas anáguas eram para não marcar a calcinha e também para caso o vestido voasse, protegia as meninas. Então olha os costumes que essa música trata do meu amigo Rei Ginaldo Rossi, a raposa e as uvas. Lembro com muitas saudades daqueles bailinhos, onde a gente dançava bem agarradinho, onde a gente ia mesmo é pra se abraçar. Você com uma flor no cabelo e um vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos babados, e você se sentava só pra me mostrar. E tudo que a gente transava eram 3, 4 curvas. Eu era raposa, você as uvas, e eu querendo seu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza, no fim do baile na minha lambreta, contente pra casa eu ia te levar. E ao chegar em tua casa, em frente o portão, um beijo, um abraço, minha mão, tua mão, com medo que o velho pudesse acordar. A pílula já existia, mas nem se falava, pois dos muitos conselhos que tua mãe te dava, tinha um que dizia só depois de casar. Não é? Então olha essa música, cara. Ela vai tratar de valores, discussão de valores, como a virgindade, a questão do namoro, não é? A vestimenta, né, das meninas, a maneira como se dava a paquera. Essa é a ideia dos valores, né? Essa é a ideia dos costumes. Moral como conjunto de normas, valores de um determinado lugar, de uma determinada época, como algo relativo. Beleza? Um abraço, show de bola, música fenomenal, hein? E aqui com o Safadão é o seguinte, meu amigo, é 99 de entrosamento, 1% de escudo e só enchendo e derramando. Se inscreve no canal, deixa teu like, um grande abraço e comigo aqui, ó, pesado.